Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo, e hoje nós estamos aqui para resolver uma questão sobre leis de Newton, certo? Essa questão é do vestibular da URGS e trata especificamente de uma aplicação de leis de Newton, né? Que vai ser sobre uma situação de polias, né? Então vamos à questão. A questão diz o seguinte: na figura abaixo estão representados dois corpos de massa M maiúsculo e M minúsculo, tá? Com M maiúsculo maior que M minúsculo. Vamos chamar de M grande e M pequeno, tá? Unidos por um fio inextensível e de massa desprezível que passa por uma polia, também de massa desprezível e sem atrito. Sendo G o módulo da aceleração da gravidade local, o módulo da aceleração de qualquer um dos dois corpos é dado por. Bom, portanto, né, a gente tem uma situação aqui onde tem dois corpos unidos por um fio, né, temos uma polia, é uma situação ideal, ou seja, não existe atrito, o fio não tem massa, perfeito? E o problema pergunta qual é a aceleração do sistema, ou seja, qual é a aceleração de qualquer um dos corpos. A gente tem que entender que como os corpos estão unidos, né, por um fio, a aceleração de qualquer um dos corpos será a mesma. Bom, para resolver isso aqui, a gente inicialmente precisa verificar quais são as forças que atuam em cada um dos corpos. Bom, como os corpos são suspensos, prezados, as forças que atuam aqui e que devem ser consideradas na nossa resolução são as seguintes. Para o corpo M maiúsculo, tá? Nós temos aqui o peso dele, tá? Força-peso, peso M maiúsculo. E para o corpo menor, nós temos uma força-peso também apontando para baixo, peso do M minúsculo, M menor, tá? M pequeno. Bom, como ele fala que a massa do M maiúsculo é maior que a massa do M minúsculo, ou seja, M grande maior que M pequeno, tá? A gente entende que esse sistema aqui, essa polia, ela vai girar nesse sentido, né? Uma vez que a massa do M grande é maior. Então, teremos aqui uma orientação positiva do sistema. Bom, o que a gente pode perceber é quando esse sistema aqui se movimentar, esse corpo M minúsculo aqui, ele vai subir. E se ele vai subir, né, ele vai ser, obviamente, movimentado por uma força. E quem vai aplicar a força nele? Bom, é quem está em contato. Nesse caso aqui, gente, é o fio que vai aplicar uma força de tração, né? Então, sempre que um fio é tracionado, esticado, a força de tração surge nele. Bom, toda ação tem uma reação, então automaticamente nós temos uma reação dessa tração sempre num corpo oposto. Então temos uma tração no outro corpo e sempre no sentido contrário. Perfeito? Bom, uma vez que a gente fez isso, o próximo passo é montar uma equação para cada um dos corpos, né? É uma, digamos assim, uma técnica, né? É um método de resolução. Então, vamos imaginar aqui, pessoal, inicialmente o corpo M grande, né? Vamos nos permitir chamar assim, né? M maiúsculo. Que equação nós vamos montar para ele? Bom, vamos aplicar aqui, pessoal, o princípio fundamental da dinâmica, né? Também conhecido aqui como a ideia da segunda lei de Newton, onde diz que a força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração, tá? Bom, mas para que a gente possa montar a força resultante aqui sobre esse corpo, o M grande, a gente tem que verificar que existem duas forças sobre esse corpo. Nós temos o peso dele apontando para baixo, certo? E nós temos aqui a tração do fio contrária ao peso apontando para cima. Quando nós queremos definir a força resultante de duas forças opostas, nós temos que lembrar que a resultante é a diferença dessas forças. Então aqui nós vamos escrever assim: o peso do M grande menos a tração, né, que seria a força oposta, é igual à massa do corpo, no caso o M grande, vezes a aceleração. Bom, mas lembrando, né, gente, o peso de um corpo é a massa desse corpo vezes a gravidade, tá? Menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. E aqui nós vamos parar, tá? A gente não consegue avançar a partir disso aqui. O próximo passo, então, é montar uma equação para o segundo corpo, né? E a equação que a gente vai aplicar é exatamente a mesma. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora nós estaremos analisando esse corpo M pequeno aqui, tá? Olhando para ele, a gente percebe que a gente tem duas forças. Nós temos aqui a tração e nós temos o peso. E, novamente, são duas forças contrárias. Agora nós devemos ter o seguinte cuidado, né? Se nós adotarmos esse sentido aqui como sentido positivo do movimento, a atração é uma força positiva, porque ela está no sentido positivo. E o peso desse corpo é no sentido contrário, portanto ele é negativo. Então na hora de nós montarmos a equação, a gente vai escrever assim: tração menos o peso do m pequeno é igual a massa vezes a aceleração.
Então nós temos aqui tração menos peso do m pequeno, é a massa dele multiplicado pela gravidade. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Prezados, e nós chegamos aqui neste ponto. O que a gente tem que ter em mente, primeiro, é que esse é um problema, é um problema literal, ou seja, ele não trabalha com números, né? Então a gente tem que ter bastante atenção, tá? Mas normalmente problemas literais, eles acabam sendo mais fáceis que problemas numéricos, tá? Porque assim, não demanda calcular número decimal e tudo mais. Tá, professor? Mas enfim, o que nós faremos agora? Bom, gente, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, tá? A gente vai pegar as duas equações construídas, ou seja, essa equação que nós estamos vendo aqui, para o m grande, essa equação aqui para o m pequeno. E a gente vai montar um sistema com essas equações. Como assim? Nós vamos escrever as duas equações, uma embaixo da outra, tal qual está aqui, perfeito? Tá? Aqui é a segunda equação, conforme vocês estão vendo, tá? T menos mg igual a ma. E, na verdade, montar um sistema, pessoal, é uma técnica que a gente usa, tá? Para anular uma das variáveis aqui, tá? Então, a gente vai somar essas equações. E por que que a gente vai somar essas equações? Porque na medida que nós somarmos essa equação aqui, a gente vai perceber que a gente tem um menos t e aqui a gente tem um mais t. Então, a gente vai simplificar e vai cortar esses t's. Vai sobrar aqui mg menos mg. Perfeito? Desse lado, como nós vamos somar, nós teremos m vezes a mais m vezes a. Perfeito? Agora, se nós olharmos esse lado da equação, a gente percebe que a gravidade ela é comum a dois termos, então nós vamos colocar essa gravidade em evidência, né? Então, mg aqui vai sobrar o m, menos m pequeno aqui g vai sobrar m pequeno, ou seja, tá? Colocamos ali o termo em evidência e simplesmente ali dividimos. Quando nós olharmos aqui, a gente vai perceber que o termo aceleração é o termo comum. Então, vamos colocar em evidência. Colocando o A em evidência, MA dividido por A vai sobrar M grande, M pequeno dividido por A vai sobrar M pequeno. Bom, lembrem, nós queremos saber a aceleração, esse fator aqui. Como esse termo entre parênteses está multiplicando, a gente vai passar ele para o outro lado, dividindo. Então, nós teremos G, que multiplica M menos M, certo? Que é igual a que vai permanecer, porém o termo em parênteses ali, ele passou dividindo, m mais m. Então, neste caso, tá? Nós temos esse fator aqui. Nós olharmos as respostas, nós vamos perceber, tá? Que aqui no item A, nós temos aqui a nossa resposta correta. Certo, gente? Tá? Então, assim, tá? Se você gostou do vídeo, né, dá um ok, aproveita para se inscrever no canal, certo? E eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Um abraço a todos, nos vemos aí, até mais!